Bom dia a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos começar a montar o Select, que nós vamos acrescentar na nossa tela de emissão de recibo de vendas. Tá? Nós vamos fazer essa tela posteriormente, mas no momento nós vamos nos ater nos comandos SQL que nós vamos utilizar. Então, dando continuidade na questão do inner join, vocês vão aprender um pouco como utilizar essa instrução. Então, pois bem, nós vamos aqui usar o comando select. Tá? O select ele exibe os dados que você quer na sua tela. O from ele vai buscar da tabela aonde que está a tabela e o where seria o nosso filtro. Então, o where é o nosso filtro. Então, vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Para aumentar o tamanho da fonte no SQL Server, basta pressionar a tecla Ctrl e o scroll do mouse. Ok, então eu quero buscar em qual tabela? Na tabela de pedido. Então o SQL Server já achou a minha tabela de pedido. Eu vou comentar aqui o meu where, por enquanto não vou utilizar. E a partir do momento que eu informei a tabela de pedido, se eu digitar aqui cd pedido, ele já identifica todos os campos da minha tabela de pedido. Então já fica mais fácil para mim. Então eu vou renomear aqui minha tabela de pedido apenas para diminuir o tamanho do nome. Tá? Porque eu tenho aqui pedido, então eu vou diminuir para o tamanho ped. Então aqui o que eu estou fazendo é um alias. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, que vai dar na mesma. Tá? Então aqui ele exibiu para mim o código do pedido e trouxe aqui os códigos do pedido. Então eu posso tirar esse as, não precisa, basta eu colocar dessa forma. E a partir de agora, quando eu digitar ped ponto, ele já vai trazer para mim todos os campos da minha tabela, tá? Porque já entendeu que agora a minha tabela de pedido tem um nome de ped. Então eu quero o código do pedido, eu vou renomear o código do pedido para code.pedido. Então no SQL Server, se você der um espaço, tá? Igual está aqui, o SQL Server não vai entender, então vai gerar um erro. Além disso, você colocou um ponto, ou seja, vai gerar um erro do mesmo jeito. Então, se eu tirar o ponto, observe que ele não reconhece. Se eu colocar entre aspas simples, e dar um F5, ele reconhece o campo. E se eu colocar um ponto, ele vai continuar reconhecendo o campo porque está entre aspas, tá? Então, se eu dei um nome para o meu campo e dei um espaçamento, se tiver mais de uma palavra, eu tenho que colocar entre aspas, senão o SQL Server não entende. Vírgula, eu vou colocar aqui agora o nome do ped ponto. Eu vou pegar todos os campos da minha tabela, data pedido, vou colocar o nome somente para data. Aqui, por que eu estou colocando entre aspas, sendo que só é um nome? Porque data, quando o SQL Server coloca em azul, significa que tem uma palavra interna, um comando interno do SQL Server. Então, para que não haja nenhum problema, eu vou colocar entre aspas. Eu vou precisar também do nosso ped hora, que é a hora do pedido. Opa, hora do pedido. Vou colocar aqui hora, só hora tá bom. Vírgula. Eu vou precisar também dos dados do cliente, eu vou precisar dos dados do funcionário e parcelas, enfim. Então, eu vou precisar de todos esses dados. E aonde que estão essas informações? Então, aqui eu vou precisar fazer o inner join, porque eu preciso pegar os dados do cliente. Então, se eu colocar aqui cliente, a tabela de cliente, ele não vai reconhecer. Ó. Tá? Ele reconheceu a tabela de cliente, mas no entanto, se eu der um F5, vai dar um erro, porque se eu colocar aqui .nm cliente, eu vou dar um F5, ó, ele vai informar para mim o identificador de várias partes cliente.nm não pode ser associado. Por que não pode ser associado? Porque eu não coloquei ele aqui, eu não fiz um inner join. A partir do momento que eu fizer um inner join, ó, inner join cliente, ele já reconhece. Ó. Aí eu dou um F5. Tá, não reconheceu porque é o seguinte, eu tenho que fazer o relacionamento entre os dois. Tem que colocar o on. Então eu vou colocar aqui, eu vou renomear a tabela de cliente somente para C. Então eu vou tirar isso aqui. Tá? Tanto faz o C, eu ser digitado ele em maiúsculo ou em minúsculo, que não há nenhuma diferença, tá? Não é case sensitivo o ambiente do SMS, do SQL Server. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui o ped.cd cliente vai ser igual a c.cd cliente. Então a partir desse momento eu tenho um relacionamento entre as duas tabelas. Então ele vai trazer para mim o código do pedido, a data, a hora e o nome do cliente. Tá? Então a partir daí ele já soube que existe um relacionamento. E por que ele trouxe esses dados? Porque o código do pedido, se eu digitar aqui 8 para o código do pedido
e digitar 8 para o código do cliente, observe que existe um relacionamento entre os dois, tá? Mas aqui, no caso que eu falo pedido, ó, tabela de pedido, tem o código do cliente, tá? Cujo código do cliente na tabela de pedido é 8 e cujo código de cliente na tabela de cliente também é 8. Então, se eu fizer aqui pad.cd cliente foi igual a 8, então dá um F5, opa, tá, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui, de esses caracteres aqui. Então tá aqui, ó, não tem, então não vai exibir, deixa eu colocar um 9, não vai exibir, tá, mas aqui eu estou fazendo errado, tá, aqui eu tenho que colocar pad.cd pedido, agora sim. Então tá aqui, ó, o código do pedido. Então existe um relacionamento entre as duas tabelas e por isso que ele retornou esses dados. Tá? Eu poderia muito bem colocar aqui um 9. Ó. Aqui eu estou buscando pelo pedido, tá? Então aqui, ó, pedido. Então home. Ok. A partir daí eu fiz o relacionamento e vou trazer o nome do cliente. Então eu vou renomear isso aqui para o nome do cliente. Eu preciso também do código do cliente. Nome do cliente. E esqueci do código do cliente, né? Home c.cd cliente. E eu vou colocar, código cliente. Dá um F5, ok. Então tem o código do pedido, a data, a hora, o código do cliente e o nome do cliente. Ok. Vou precisar de outros campos também. No caso é o meu pad.total pedido. Então eu vou pegar todos os campos minha tabela de pedido. Então eu vou pegar a hora, tá? Então eu vou dar um F5. Então eu vou pegar o código do pedido, tá aqui. Eu vou pegar a data do pedido, tá aqui. Vou pegar a hora, tá aqui. Eu vou pegar o código do cliente, tá? Eu poderia pegar da tabela de pedido, mas eu vou optar por pegar da tabela de cliente, justamente porque eu tenho o código e o nome. Então tá aqui o código e o nome, o total do pedido, porque eu tenho aqui o total do pedido da minha tabela de pedido, tá? É aqui que está o meu total do pedido. Eu vou precisar também das parcelas e da entrada. No entanto, deixa eu colocar aqui, pad.entrada, vou dar um F5, então está aqui a entrada. Eu vou precisar o código das parcelas, e como o código das parcelas e a quantidade de parcelas está na tabela de parcelas, então já até expandi todas as tabelas que eu vou trabalhar com ela, está aqui, ó. Então eu tenho que fazer o inner join também. Então nós vamos aqui fazer o inner join com a nossa tabela de parcelas. Então, parcelas, vou colocar o nome de passe, onde pad.cd parcelas vai ser igual a passe.cd parcelas. Deixa eu só alinhar isso aqui para ficar igual. Agora eu coloco aqui passe.cd parcelas. Então vou colocar aqui o código das parcelas, tá? Eu vou precisar do código das parcelas e a quantidade. Na verdade, o código até que não. Só a quantidade. QTDE. Ok, vou dar um F5. Então tá aqui o código, a data, a hora, código do cliente, nome do cliente, total do pedido, entrada e a quantidade de parcelas. Ok, então todos os dados da minha tabela de pedido estão aqui. Só que eu preciso dos dados para exibir na minha tabela no meu recibo. E o meu recibo, ele pede o nome do funcionário. Então eu tenho que fazer um relacionamento com o nome do funcionário e além de também trazer o tipo de pagamento. Então para que eu retorne o tipo de pagamento, então vou colocar aqui o inner join, tá? O tipo de pagamento, eu vou colocar tipo PagTO, onde eu vou colocar aqui TP, onde pedido.cd tipo PagTO vai ser igual
tp.cd tipo PagTO. E aqui eu vou colocar aqui o TP, tipo de pagamento, ponto, descrição. Então observe que ele trouxe aqui para mim a descrição do tipo de pagamento. Eu vou precisar também tipo de pagamento, então eu tenho a quantidade, o tipo de pagamento, a descrição. Eu preciso também pegar o código do tipo de pagamento. Não sei se há necessidade de pegar o código, mas deixa eu ver se vou precisar. Não, acho que não vou precisar não. Eu vou precisar também do nome do funcionário. Então, para que eu pegue o nome do funcionário, eu vou ter que fazer o inner join, porque o nome do funcionário está na tabela de funcionário. Tá? Eu tenho somente o código do funcionário na tabela de pedido, eu não tenho o nome dele. Então, inner join, funcionário, vou dar o nome dele para func. Só alinhar isso aqui. Ok. Pede.cd funcionário vai ser igual a func.cd funcionário. Então aqui, gente, observe que eu fiz o relacionamento de todas as tabelas com a tabela de pedido. Ó. Tabela de pedido se relacionou com a tabela de cliente, tabela de pedido se relacionou com a tabela de parcelas, se relacionou com a tabela de pagamento, se relacionou com a tabela de funcionário. Então observe que o código entre as tabelas, todas elas se relacionam. Então eu tenho o código do cliente na tabela de pedido e tenho um código do cliente na tabela de cliente. Tem um código de parcelas na tabela de pedido e tem um código de parcelas na tabela de parcelas. Eu tenho um código do tipo de pagamento na tabela de pedido e tenho um código de tipo de pagamento na tabela de tipo de pagamento e o código de funcionário na tabela de pedido e o código de funcionário na tabela de funcionário. Então observe que existe um relacionamento entre essas tabelas, tá? E por isso que a gente usa o inner join. Ele vai trazer todas as tabelas que estão relacionadas. Então, feita essa parte, se eu fizer aqui agora o nosso filtro, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, dar um F5, ele vai trazer, eu coloquei uma vírgula aqui, porque eu tenho que trazer o nome do funcionário, func.nm funcionário. Vou dar um F5 e ele vai trazer para mim o pedido 9, onde eu tenho todos os dados aqui, ó, código do pedido, a data, a hora, cliente, o nome do funcionário, tá? O nome do funcionário nós não vamos exibir, mas vamos exibir no relatório. Então nós vamos utilizar isso aqui para fazer vários outros filtros. Outro filtro que eu posso fazer aqui, então vamos lá, fazer mais um filtro. Where pedido ponto data pedido. Eu posso pesquisar between, onde eu posso pegar a data. Então essa pesquisa que eu vou fazer aqui é entre datas, tá? Então eu vou colocar 8/8. Então eu vou pesquisar da data 8/8 até 22/8. Se eu der um F5, ele vai trazer durante esse período aqui, ó. Então aqui eu fiz um filtro por código do pedido, aqui eu fiz por data e eu posso fazer agora por nome, where. Então eu coloco c.nm cliente like, abre percentual, aspas simples percentual, coloco Ana, só para exemplificar, percentual, aspas simples, dou um F5 e observe que trouxe para mim todos os pedidos cujo nome do cliente tem Ana, não importa aonde. Por exemplo, Mariana tem a expressão Ana, Ana Beatriz tem a Ana, Rita Mariana tem Ana no Mariana. Então não importa em qual posição que esteja, se estiver aqui Ana, Rita, Cássio, ele vai buscar. Se tiver Rita, Cássio, Ana, ele vai buscar. Se tiver Cássio, Ana, Rita, ele vai buscar. Então, onde tiver a expressão Ana, tanto faz. Está no meio, no início, no meio ou no final, ele sempre vai trazer esses nomes cuja expressão atende às condições, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, like funciona dessa forma.
Então fiz essa parte, tá? Fiz essa parte aqui, que é a parte do pedido, e vamos fazer também a parte do itens. Então a parte do pedido, aqui vai ser o nosso mestre, tá? Que vai ser o nosso pedido. Quando eu clicar aqui no registro código 3, por exemplo, ou código 1, vai trazer os itens do código 1. Então eu vou comentar todo o meu código, porque eu vou fazer a parte dos itens. Então é barra asterisco, asterisco barra para comentar. Agora nós vamos fazer o nosso itens. Então select from e o where eu vou deixar comentado. Então no meu from, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus itens, então vou colocar aqui itens, pedido, e vou relacionar com as outras tabelas. Então vou relacionar com qual tabela? Inner join, tá aqui, ó, tá inner join minúsculo e aqui tá inner join maiúsculo. Tem algum problema? Não, o SQL Server não é case sensitivo, tá? Então tanto faz eu digitar maiúsculo ou minúsculo. Mas para manter o padrão, como eu comecei a digitar em minúsculo, vou manter em minúsculo. Inner join com a tabela de pedido. Então agora é a minha tabela de itens se relacionando com a tabela de pedidos. Então minha tabela de itens eu vou colocar o nome de IPAD, e na tabela de pedidos eu vou colocar de PAD, onde IPAD.cd item pedido vai ser igual a pad.cd pedido. Ok. Quais os campos que eu quero que seja exibido? Eu quero que seja exibido o código do pedido, então IPAD.cd item pedido. Opa. cd item pedido, onde eu vou renomear para code.pedido, pedido, ok. Eu vou precisar também do código de barras. Então, o código de barras, ele está na tabela de... Eu estou pegando todos os itens da tabela de itens do pedido. Então, está aqui os itens da tabela de itens de pedido. E eu vou pegar também o código de barras. Mas o código de barras, ele está na tabela de produto. Tá? Então eu tenho que buscar na tabela de produto. Então eu tenho que fazer um outro relacionamento. Então eu venho aqui no inner join com a tabela de produto. Então eu vou colocar de prod, o nome da tabela de produto, prod on. Então ipad.cd produto vai ser igual a produto. Ser igual a prod.cd produto. Ok, vou só alinhar aqui para ficar mais organizado. E está aqui. Aqui ele está reclamando porque eu coloquei uma vírgula e ele está pedindo um campo. Se eu tentar executar, vai dar um erro. Então o campo que eu preciso colocar é o código de barras. Então está na minha tabela de produto, prod.código de barras. Vou renomear para código barras. Ok. Vou precisar do código do produto. Então, prod, desculpe, produto. É o código do produto, cd produto. E vou renomear para código produto. Vou precisar também do nome do produto, né? Obviamente. Então, vou colocar aqui prod.nm produto, que eu vou colocar nome do produto. Então, F5. Então, eu tenho o código do pedido, código de barras, o código do produto, o nome do produto, e eu vou precisar também dos restantes dos itens, dos dados do itens, né? Então eu vou precisar aqui do meu ipad.quantidade, que é a quantidade de produto, e vou colocar também ipad.valor unitário. Então eu vou colocar aqui valor unitário, ou VLR, tanto faz, unitário. Vou dar um F5. Então tá aqui, ó, código do item, código de barras, código do produto, nome do produto, quantidade e o valor unitário. Então aqui no meu where, se eu quiser colocar ipad.cd
pedido for igual a 9, ele vai fazer a mesma coisa. Então, o que vai acontecer aqui no nosso sistema? Nós vamos fazer dessa forma. Eu vou tirar aqui os comentários. Então, eu pesquisei pelo produto 9. Então, vamos lá. Vou pesquisar aqui pelo produto 9. Pesquisei pelo produto 9. Ao clicar no campo, qualquer um que seja, no nosso DB Grid, cliquei no 9, ele vai automaticamente exibir os itens do meu pedido. Então, ele vai fazer isso. Ó. Cliquei no 9, vai exibir os itens. Então, vamos lá. Chamei o pedido 8. Cliquei no 8, chamei os itens do pedido 8. Então, está aqui o pedido e está aqui os itens. Tá? Isso que a gente chama de mestre detalhe. Então, essa parte aqui nós fizemos a parte do mestre detalhe, onde nós vamos utilizar na nossa emissão de recibo de vendas, que é a nossa tela. E depois nós vamos para o Delphi implementar essa lógica aqui lá no nosso código. Bem, gente, essa videoaula eu tentei ser mais claro possível, fiz de forma bem simples. Espero ter contribuído de alguma forma. Então dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, clique no sininho para que você seja notificado. Participe do grupo do Telegram e no Facebook e nos vemos na próxima videoaula com a implementação da nossa tela de vendas, aliás, da nossa tela de emissão de recibo de vendas. Então nos vemos na próxima videoaula.